Fala, meu confrade, tudo bem? Classificação para o GP da Hungria de 2023 e não é que deu zebra? O Vespa não fez a pole, o Hamilton fez a pole com esse carro aí todo remendado da Mercedes, o Russell nem passou para o Q3, o Ricardo ganhou do Tsunoda. Aconteceu um monte de coisa aí, né? Bem estranha, algumas coisas fruto desse novo formato, né? Que eles perderam 2 pneus para poder treinar nos treinos livres, ainda choveu no primeiro treino livre, então isso deu uma mexida, né? A Red Bull trouxe a atualização, que eu até escrevi no Twitter, não necessariamente a atualização melhora o carro, quantas atualizações não dão certo, e quantas demoram um pouco também porque quando você traz uma atualização, muda um pouco o acerto do carro, né? Para cada piloto precisa se sentir confortável com aquela atualização, às vezes isso demora um pouco. Então, não necessariamente a atualização da Red Bull foi ruim, não. Pode ser só que vai demorar uma corrida ou duas, talvez, ou amanhã já pode dar certo, né? Mas às vezes não dá certo na mesma hora e às vezes não dá certo, né? Quantas atualizações a gente viu a Mercedes trazer ano passado, McLaren, Ferrari, e não acontece nada, o carro às vezes até piora. Então, eu estou falando isso porque eu vi muita gente nas redes sociais, no próprio Auto Race, nos comentários, agora o carro vai ficar 2 segundos mais rápido. Não é assim, depende muito, né? Eu sempre falo, né? Esporte, automobilismo não é uma ciência exata. Por mais que as pessoas achem que não é. Graças a Deus, senão a gente nem estava aqui, né? Eu nem estava aqui, a gente colocava o professor de matemática, né? Ele fazer conta que todo mundo já ia entender, né? 2 mais 2 é 4, 10 dividido por 2 é 5, todo mundo ia entender, não ia ter polêmica, não ia ter explicação, não ia ter opinião, não ia ter nada, né? Tabela Excel, qualquer um entende, né? Bom, então vamos lá, vamos tentar explicar aí tudo o que aconteceu, porque tem algumas coisas pouco estranhas. Vamos começar pelos 3 aí, né, que vão largar em primeiro. O Hamilton, a 104ª pole dele, se não me engano, estava 1 ano e meio já, praticamente sem fazer pole, e conseguiu, né, dessa vez, sem fazer nenhum melhor setor. Ele fez os 3 melhores setores dele, mas ele foi o mais, digamos assim, consistente na volta. Por isso que ele fez a pole bem, por uma diferença bem pequena mesmo. Depois o Vespa e depois o Norris, né? Quando a gente chegar na vez deles, eu vou falar porque eu assisti, antes de fazer esse vídeo, eu assisti ao onboard dos 3 e do Tsunoda também. Eu quis entender o que aconteceu aí, vendo as onboards. Em último, né, o Logan Sargent, uma pista, como eu falei, uma pista muito técnica, difícil, não entendeu direito a pista, não deu uma volta muito boa, mas é isso, quer dizer, ficou a alguns milésimos do Magnussen, que em volta rápida está tomando uma sova do Hulk impressionante, né? Aí o Russell ele deu muito azar e um pouco também de estratégia aí da Mercedes, mas eu acho que foi mais azar, porque quando ele saiu não estava tão ruim a pista, mas quando ele chegou lá no final da pista, tinha uma porrada de carro muito devagar, estava devagar demais, inclusive eles estavam com o pneu branco, e eu não estava entendendo como é que eles não estavam aquecendo aquele pneu, porque tinha que estar um pouco mais rápido para aquecer. Esse pneu branco é mais difícil de aquecer, né? Mas estava todo mundo super devagar. Ele passou um monte de gente lá e fez a volta dele, que foi ruim, né? Porque eu acho que não aqueceu direito o pneu, inclusive. Mas isso atrapalhou muito, né? Esse monte de pilotos estavam lá, atrapalhou muito. O Russell não é isso. O Russell está em classificação agora, está 6-5 para o Hamilton, ou seja, foi muito azar. Amanhã ele deve se recuperar bem na corrida.
Aí o Tsunoda foi a primeira volta on-board que eu assisti 2 voltas on-board dele. Mas vamos falar da on-board dele que valeu. Eu achei estranho, porque ele não cometeu nenhum erro, né? Não deu para ver nenhum erro do Tsunoda. O que deu para ver foi que ele perdeu um pouquinho, 2 tangências ali, mas pouca coisa. Outros pilotos também fizeram. Eu não sei nem se ele perdeu ou se ele estava fazendo de propósito aquilo, porque eu só vi, né? Eu não vi várias voltas on-board dele, eu vi só essa a que valeu, né? E eu não entendi direito, porque ele não cometeu nenhum erro, ele foi bem, foi redondo, e eu não sei por que ele ficou com esse tempo tão... Não consigo explicar, não tem uma explicação lógica, porque esse tempo ruim, 17º. Né? Realmente, talvez um acerto errado que ele tenha feito, não sei, alguma coisa aconteceu ali que não deu para ver na câmera on-board que ele ficou no Q1 com esse tempo bem ruim, né? E atrás do Daniel Ricciardo, que está estreando, e a aposta que eu fiz, eu apostei no Tsunoda, tanto na classificação quanto na corrida. Vamos ver se amanhã o Tsunoda chega na frente do Ricciardo para recuperar o que eu perdi hoje. E ainda ganhar um pouquinho. Bom, aí o Albon, em 16º, você vê, a Williams não foi muito bem nessa pista, né? Tinha ido bem pra caramba em Silverstone, tinha ido bem também na Áustria, mas numa pista mais travada, né, com uma reta só, o carro não vai, né? O Williams é um carro que tem pouco downforce, mesmo com as atualizações, tudo. Então numa pista que precisa de muito downforce, não vai. Aí o Gasly, em 15º, também não foi bem, se eu não me engano teve volta deletada. Depois o ídolo Stroll também não foi bem, não vi a volta dele. Aí o Ricciardo, né, que foi bem, 15º, com uma AlphaTauri, não é ruim, passou por Q2, ele está reestreando na Fórmula 1, então foi aí 9, quase 9, praticamente 9 décimos mais rápido que o Tsunoda. Francamente, eu não vi a volta do Ricciardo, mas francamente eu não sei onde o Tsunoda perdeu 9 décimos. Quando você vê uma diferença dessa para 2 companheiros de equipe, né, tem que ter algum erro, 2 erros para dar uma diferença dessa. Eu não vi. Francamente, eu não entendi o que aconteceu aí com o Tsunoda. Depois o Ocon, você vê que a Alpine também, né? Não passou por Q3, nenhum dos 2 pilotos, um ficou no Q1, não, os 2 ficaram no Q2, né? Depois o Sainz, uma volta ruim do Sainz, né? Não vi on-board, mas deu para ver uma volta fraca dele, né? Ficou só em 11º, Ferrari, né? Mal. O Sainz está um pouco desanimado lá, também dá para ver até quando ele dá entrevista, quando ele fala, porque eu assisto muito isso vendo, não lendo, né? Então você vê a expressão corporal do piloto, o jeito que ele está falando, né? E às vezes você vê que o cara está meio chateado, sabe, às vezes meio puto. O Sainz não está muito bem, já faz umas 2 corridas que eu não sei o que aconteceu. Mas tem alguma coisa ali dentro da Ferrari que talvez ele não esteja gostando muito. Aí vamos para os 10 primeiros, aí o Nico ficou em 10º, né, com uma Haas, tá bom, né, tá muito bom, né, indo para o Q3. Aí o Pérez de novo mal, né, 4 décimos atrás do pole, uma volta assim protocolar, digamos assim. Alonso para mim decepcionou bastante. Eu esperava que a Aston Martin fosse lá para frente, principalmente com ele, né? Mas não foi. Você vê, quem foi bem aí foi a Alfa Romeo, né? Porque o Bottas vai largar em 7º e o Zhu vai largar em 5º. Quer dizer, impressionante o que a Alfa Romeo melhorou, né? O Zhu acho que não tinha ido para nenhum Q3 até hoje, desde o começo do ano, e foi ainda meter um 5º lugar, né? Muito bom, atrás do Piastri, né?
que eu também não vi a volta on-board do Piastri, mas vi a volta que mostraram no F1 TV, na televisão, tudo. Boa volta. E aí o Norris, né? O Norris, ele deu uma entrevista, logo que acabou, dizendo que ele não tinha dado uma volta limpa, ou seja, ele cometia alguns errinhos. Aí eu fui ver a volta no Norris, né? E vi 2 vezes, e eu não vi erro nenhum. Do Norris. Não teve nenhuma correção, freou nos lugares certos, se acelerou cedo, fez uma volta muito boa, uma volta excelente. Eu não vejo como ele poderia ter dado uma volta melhor que essa, né? Apesar do que ele disse na entrevista. Eu não vejo o que ele poderia ter feito melhor. Eu achei muito boa a volta dele. Pra vocês terem uma ideia, eu achei melhor a volta dele que a do Verstappen e que a do Hamilton, né? Eu vi do Tsunoda, do Norris, do Verstappen e do Hamilton. Para mim, a melhor volta foi a do Norris. Talvez aquele seja o limite do carro mesmo, e não daria para ele fazer mais nada. Aí o Vespa, em segundo lugar, o Vespa poderia ter feito a pole. Eu vi 2 errinhos do Vespa aí em tangência, né, inclusive na curva 1, ele teve que dar uma bela arrumada, e na última curva também, né, na que entra para a reta. Nessas 2 ele teve que arrumar, trazer, escapou no meio da curva, ele teve que trazer. Então ele deu esses 2 errinhos, ele podia ter feito a pole. E o Hamilton, eu vi um errinho só dele, uma tangência também um pouquinho mais larga do que o normal, mas o resto da volta foi muito boa, muito limpa, né? Mas ele cometeu um errinho também, ou seja, tanto o Vespa quanto o Hamilton poderiam ter feito uma volta um pouco melhor. Não é muito melhor que isso, mas poderia ter feito um pouco melhor, né? Eu acho que assim, o Hamilton cometeu um errinho e o Vespa cometeu 2. Bom, amanhã nós vamos ter uma corrida que promete ser muito boa, né? Se o Hamilton conseguir manter a primeira posição na largada, nas voltas antes do DRS ser liberado, porque quando libera o DRS é muito difícil segurar a Red Bull, mesmo numa pista com uma reta só, uma reta e meia, né? Tem a reta do box, a reta oposta, que tem DRS, e o DRS da Red Bull é muito poderoso, né? Então vamos ver se o Hamilton conseguir manter a primeira posição depois que abrir o DRS, aí ele pode ter alguma chance, né, de ganhar a corrida. Mas eu acho que o favorito ainda é o Vespa, né, porque nas curvas eles estão muito parelhos, mas na reta a vantagem é do Vespa. É importante que o Hamilton conseguir manter um pouco essa primeira posição, porque ele faz o Vespa gastar um pouco de pneu, entendeu? Mesmo que o Vespa eventualmente acabe ultrapassando, ele tem que tentar manter o Vespa atrás o maior tempo possível para o Vespa ir gastando pneu, né? Tendo no mínimo aquela degradação térmica. Quando o cara fica muito atrás, o pneu vai esquentando, né? Isso é uma estratégia que o Hamilton pode pensar, se defender o que der, mesmo que o que esteja em terceiro comece a cutucar, se defender o que der para tentar atrapalhar um pouco os pneus do Vespa, porque o do Hamilton não é atrapalhado. Ele vai, se ele estiver em primeiro, ele larga com ar limpo, né? Então ele não tem a degradação térmica, só tem a mecânica, né? O cara que larga atrás, que está atrás embutido, ele tem as 2 degradações, tanto a térmica quanto a mecânica no pneu. Então essa seria talvez uma estratégia boa, e tomar cuidado para não tomar um undercut também, né? Aí fica difícil, né? Porque se o Vespa passar, é difícil o Hamilton repassar de volta. A Red Bull tem mais reta, não tem jeito. Bom, é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Deixa meu joinha, amanhã depois da corrida a gente volta. Espero que seja uma corridaça. Valeu, bom sabadão, um abraço.